sei que vai ser um tempo precioso para a sua vida. Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, versículo 14. Esse texto está na apostila, mas se você quiser abrir, é sempre muito bom. O apóstolo Paulo diz, para que não mais, Efésios, capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ou maquinam o erro. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que existe condições espirituais na qual pessoas podem ser levadas ao redor, podem ser enganadas, podem ser desviadas da sua fé. O apóstolo Paulo fala, né, para Timóteo sobre pessoas que pregam falsas doutrinas e pessoas que pregam doutrinas de homens e pessoas que pregam doutrinas de demônios. Então, nós vivemos num mundo, o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, que existe todo tipo de voz no mundo e nenhuma delas é sem sentido, né? Então, existe muita coisa que se fala, existe muita voz, existe muita opinião, e é necessário um cuidado para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideia. Infelizmente, existem muitas opiniões, existem muitas doutrinas. Provavelmente você que está me vendo já teve contato com igrejas diferentes, já frequentou igrejas diferentes e já ouviu coisas muito diferentes de uma igreja para outra. O que não necessariamente é uma questão de heresia ou não, mas de opiniões diferentes, mas de qualquer forma, existe todo tipo de vento de doutrina. E uma característica da criança, do imaturo espiritual, é que ele é levado ao redor. Ele vai, ele não tem material para dizer, eu não vou seguir esse caminho. Eu acho interessante, a expressão levado ao redor por todo o vento de doutrina, né? Você pensa no vento levando o vento levando as coisas, as folhas no chão, o vento levando aquilo que pode se mover. A ideia aqui é que a pessoa que é neófita, a pessoa que não tem a revelação própria da palavra de Deus, ela vai para onde alguém indicar. Ela não é, por assim dizer, senhora do seu caminho. É claro que na vida cristã, a ideia é que Deus seja senhor do nosso caminho e nós sigamos a vontade de Deus para a nossa vida, mas enquanto neófitos, não temos ainda maturidade para selecionar ou descobrir o que é Deus ou o que não é Deus. E então precisamos ser guiados por outras pessoas. É bem verdade que nesse texto de Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo mostra que Cristo concedeu dons ministeriais à igreja para que as pessoas cresçam, amadureçam e não sejam mais levadas. Mas os dons ministeriais não servem para conduzir pessoas para as suas próprias convicções. A ideia dos dons ministeriais é fundamentar e fortalecer pessoas para que elas possam andar e agir de acordo com a sã doutrina de Cristo Jesus e não serem levados ao redor por todo o vento de doutrina. E é por isso que a gente vai e está fazendo aqui a Academia da Interpretação, para que você aprenda por você mesmo, estudar a Palavra de Deus, interpretar a Palavra de Deus e não seja levado ao redor por todo o vento de doutrina. Hoje nós vamos apresentar dois conceitos importantes e fundamentar bem isso na sua ideia. São termos técnicos e muitas vezes quando a gente fala de termo técnico as pessoas ficam um pouco apavoradas, mas isso não deveria ser assim. Até eu brinquei na sua apostila falando que o termo técnico ele às vezes nos assusta, mas o termo técnico nada mais é da forma de sistematizar coisas que a gente faz de vez em quando. Muitas das ferramentas e técnicas que nós vamos abordar ao longo da academia, ou até de coisas que já falamos ontem, eu tenho certeza que você já esbarrou ouvindo uma pregação, fazendo uma pregação, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Com certeza, você já esbarrou, você já fez. A grande questão é que às vezes a gente esbarra sem querer e nas outras vezes não faz. Então, a necessidade do termo técnico, do conceito, é para que a gente aprenda a fazer de propósito, fazer conscientemente, né? Irmão Reagan fala sobre isso, que os crentes esbarravam na autoridade, mas é necessário aprender sobre a autoridade para que a gente faça de propósito. Da mesma forma, a gente vai falar hoje sobre a hermenêutica e a exegese, para que você aprenda a fazer de propósito isso, né? A primeira coisa é que
as pessoas têm medo, né, da expressão hermenêutica, ou até mesmo dos termos teologia, ou do termo religião, porque se popularizar, de alguma forma, esses termos se tornaram nos meios pentecostais, nos meios avivados, se tornaram palavras não muito bem vistas, mas isso não deveria ser assim, não é? Em primeiro lugar, não existe quem tenha alguma fé em Deus e não faça teologia. O que existe é boa e má teologia. Da mesma forma, não existe quem leia a Bíblia e não faça hermenêutica. Existe apenas boa e má hermenêutica. Hermenêutica bem feita e hermenêutica que não é bem feita. Não é? Então, a gente precisa ter, em primeiro lugar, esse entendimento. Se você se propõe a ler e a estudar a palavra de Deus, querendo ou não, você está fazendo hermenêutica. Se você desconhece os princípios que nós vamos estabelecer aqui, você provavelmente vai fazer uma má hermenêutica. Mas se você assimila as questões que nós vamos apresentar, você aí tem a chance de fazer uma boa hermenêutica. Antes de entrar nisso, eu quero te mostrar a necessidade disso. E para isso eu quero ir num texto que para mim é muito esclarecedor, é um texto muito forte para mim, que é o texto de Atos, no capítulo 20, Atos capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 26. Atos 8, 26. Então, lembrando, nós vamos estudar hoje sobre hermenêutica. E não existe não faço hermenêutica. Todo aquele que lê a Bíblia no seu devocional, ele está fazendo hermenêutica. A grande questão é se ele faz uma boa ou correta hermenêutica, ou ele faz uma má ou equivocada hermenêutica. Amém, pessoal? Então, para a gente entender a necessidade de hermenêutica, eu quero ler com vocês esse texto aqui. O capítulo 8 de Atos narra o famoso avivamento de Samaria. Logo após a perseguição levantada pelo apóstolo Paulo à igreja de Cristo em Jerusalém, e Estevão martirizado, né? Estevão é martirizado no capítulo 7. E então no capítulo 8 nós temos a dispersão dos crentes, e eles vão por toda parte pregando a palavra. E o Filipe, que era um diácono que aparece no capítulo 6 de Atos, ele era um diácono, ele era judeu, mas nascido no mundo grego, ou seja, ele era um judeu nascido fora da Judéia, ele seria chamado de judeu helenista. Filipe, que era esse, mas ele era diácono em Jerusalém, isso está lá no capítulo 6, e a igreja é expulsa ou foge da perseguição que sobrevém por causa de Estevão, ou a partir da morte de Estevão, e então as pessoas vão fugindo e pregando a palavra. Esse é o início do capítulo 8. Filipe, ele chega à cidade de Samaria, e ele começa a pregar o evangelho em Samaria, e muitas curas, e um grande avivamento acontece, a ponto de os apóstolos virem de Jerusalém para Samaria, para que as pessoas que estavam crendo em Jesus e recebendo um novo nascimento, recebessem também o revestimento de poder, ou o Espírito Santo sobre, ou o batismo no Espírito Santo, como você preferir chamar. Então, Pedro e João vão para Samaria para impor as mãos. O avivamento estava tão violento que Filipe não tinha tempo de impor as mãos para as pessoas receberem o revestimento de poder. Filipe só tinha tempo de curar a gente, fazer a gente nascer de novo, então teve que vir uma comitiva de Jerusalém para apoiar. No meio desse avivamento, Deus fala uma coisa muito louca para Filipe. Fala para ele sair de lá e ir para um outro caminho. E é aqui que vai entrar o nosso texto. E é daqui que eu quero partir com você para a nossa leitura. Eu creio que você já abriu aí, né? Então, diz assim, Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe:
aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha muda, como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Antes de continuar, eu queria parar aqui, na verdade, no versículo 30, que eu passei direto. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Primeira parada aqui que a gente vai fazer. Essa pergunta me chama muita atenção, porque por que cargas d'água Filipe perguntou isso? Já parou para pensar? Se o cara está lendo o texto, por que Filipe pergunta para ele: você está compreendendo o que está lendo? A minha conclusão para isso ela é óbvia. A conclusão é que alguém ter capacidade de ler o texto não significa que essa pessoa está entendendo o texto que está lendo. Isso de forma geral, mas obviamente também se aplica às escrituras. O que é interessante, o texto nos dá muitos detalhes e muitas dicas importantes que a gente, por estudar o contexto histórico, algo que a gente vai ver mais para frente, pode analisar. A Bíblia diz, o texto diz que ele era etíope. O reino dos etíopes era o reino de Cush, a palavra aí no original é Cush, o reino de Cush. O reino de Cush, hoje o atual Sudão e também a região da Etiópia. O que é interessante sobre esse reino é que ele era gigantesco e tão grande quanto o reino egípcio. Era enorme. Candace é o título da rainha, não é o nome da rainha, é o título da rainha, assim como a rainha dos egípcios é a Cleópatra, Candace é a rainha dos cuxitas, ou no caso aqui, etíopes. Esse homem, além de ser, ele era um eunuco, né? Alguém que era privado da sua masculinidade, mas a questão é que ele é alto-oficial e superintendente do tesouro. Isso me diz que ele é um homem extremamente instruído, porque o reino cuxita era gigantesco. Então, se ele é o que guarda o tesouro, ele era de extrema confiança da rainha, ele era extremamente inteligente, extremamente capaz. Agora, esse homem, com certeza, era um judeu helenista, assim como Filipe. Por que eu sei disso? Porque ele foi a Jerusalém adorar. O texto nem é claro se ele nasceu em Jerusalém ou se ele nasceu, por dizer que ele era etíope, provavelmente ele tinha nascido na Etiópia. Mas ele vai a Jerusalém adorar e ele, então, tem alguma ligação com o judaísmo. E ele está voltando para casa depois de ter adorado em Jerusalém e lendo o mais popular dos profetas do Velho Testamento. Eu falei na aula de ontem que os judeus eles fazem uma divisão tripla, não quádrupla como nós, né, do Velho Testamento, e os judeus dividem o Velho Testamento em Torá de Moisés, os profetas e os escritos, todos os outros que não são Moisés ou os profetas, que nós chamamos de profetas maiores ou menores, eles são os profetas. Isaías era o mais popular dos profetas, tanto é que é o profeta mais citado no Novo Testamento. Então ele está lendo um texto extremamente conhecido, ele está lendo um texto que é muito familiar na sua cultura, e ele é uma pessoa tremendamente capaz. Ainda assim, Filipe chega para esse homem e pergunta: você compreende o que está lendo? Então, obviamente, não era óbvio para Filipe que ele estava entendendo o que estava falando. Ele narra qual é a passagem, mas o interessante é que no versículo 34, o eunuco responde a pergunta de Filipe, e ele diz assim: então o eunuco disse a Filipe, aliás, no versículo 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Então, a resposta do eunuco, capaz e conhecedor do texto, era: é claro que eu não conheço. E aí no versículo 34, depois de conferir qual era a passagem, o eunuco diz: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques
A quem se refere profeta? Ele fala de si mesmo ou fala de algum outro? Não é interessante? Ele entendia as regras da língua, ele conhecia o texto, mas não era claro para ele, ao ler o texto, se o profeta estava sendo autobiográfico ou falando, ou apenas um narrador falando de outra pessoa. Não era claro para ele se aquele texto era presente, se aquele texto era futuro. Ele não sabia, ele lia, compreendia as regras da leitura, mas ele não conseguia compreender. E Filipe, começando por essa passagem, anunciou a Cristo. Por que Filipe faz isso? Porque Filipe entende o contexto. Filipe entende aonde esse texto se encaixa em todo o texto bíblico do Velho Testamento e por isso pode, a partir desse texto, mostrar Jesus para o eunuco. Então, essa passagem, ela nos mostra três coisas principais. Primeiro, a compreensão do que se lê não é automática. É possível ler e não entender. Saber ler e bem não garante compreensão. Você pode ser instruído e ler até mesmo um texto supostamente conhecido e não compreender. E mesmo textos bem conhecidos podem nos confundir. Não é? Pode ser que a gente já tenha ouvido muitas vezes determinado texto, pode ser que a gente já viu várias vezes, e até se você já me ouviu pregar em algum lugar, provavelmente já me ouviu dizer isso. Né? O problema muitas vezes são os textos, não são os textos desconhecidos, mas os conhecidos, porque toda vez que somos apresentados a um texto desconhecido, a gente presta atenção. Mas quando é um texto conhecido, normalmente a gente para de pensar e começa a repeti-lo mentalmente e já não raciocina mais sobre ele. Então, essa passagem ela é muito importante para mostrar que a gente tem que ter cuidado com essa coisa. Não precisa dessas técnicas de interpretação, não precisa de nada disso. Bom, o que é, afinal de contas, a hermenêutica? De forma simples, hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Então, fazer hermenêutica é fazer a interpretação. E eu gosto de explicar essa frase porque ela é muito concisa, mas ela explica bem tudo que a gente precisa saber. Enquanto ciência, a hermenêutica ela vai seguir regras, normas e postulados. Não se faz hermenêutica à doida, né? Eu quero, eu acho, eu faço como quero, eu faço como eu sinto no meu espírito, eu oro e o Espírito Santo me revela. Não se faz hermenêutica assim. Existem pressupostos, existem normas, existem regras, e essas regras devem ser respeitadas. Em primeiro lugar, elas precisam ser conhecidas, e uma vez conhecidas, praticadas na interpretação. Então, a hermenêutica, eu me conscientizando aqui de que eu preciso repetir as coisas e não ser tão rápido, né? A hermenêutica, ela é ciência de interpretar. Então, ela tem normas, ela tem postulados, ela tem regras. Mas ela também é arte. Por que ela também é arte? Porque ela, obviamente, carrega um elemento subjetivo da percepção do autor. Né? O autor ele vai perceber coisas, ele vai entender coisas e ele vai colocar muito dele. Obviamente, no nosso curso, a gente não tem como entrar na subjetividade das coisas, né? Nós vamos ficar com a parte das regras e das normas, e aí a sua subjetividade é que vai entrar na interpretação das escrituras. Então, vou repetir mais uma vez. A hermenêutica, ela é a arte e a ciência da interpretação. Ela é a arte porque ela tem um elemento subjetivo da interpretação, mas ela é ciência porque ela está dentro de normas e regras. Então, nós precisamos fazer o equilíbrio, a junção entre a subjetividade do intérprete e as regras e as normas e os postulados da hermenêutica. Só para começar, por exemplo, as regras da leitura, né? As regras gramaticais, o texto. Eu não posso reler o texto do jeito que eu quiser. O texto tem uma estrutura, eu preciso considerar isso. Então, basicamente, fazer hermenêutica é interpretar. E por isso eu digo e repito mais uma vez, não existe quem não faça hermenêutica. Existe gente que faz uma má hermenêutica, existe gente que faz uma boa hermenêutica. Por quê? Porque fazer hermenêutica é interpretar texto. Aí talvez você diga, mas eu não faço interpretação de texto. Se você lê o texto, você está interpretando o texto. Ler
é interpretar. Eu posso fazer uma boa leitura, eu posso fazer uma má leitura, e eu posso estudar sobre o texto, mas só o fato de eu ler o texto, isso já é em si interpretação de texto. Amém? Olha aí, falei o amém, irmãos. Rapaz, eu estava conseguindo até agora. A hermenêutica, ela vai responder duas perguntas-chave. E muito da interpretação bíblica é as perguntas certas, né? Quando a gente vai fazer a interpretação, nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas. Se não fazemos as perguntas certas, nós vamos fatalmente cometer erros de interpretação. Se não aprendemos a dialogar com o texto e perguntar para o texto algumas coisas, para buscar no próprio texto a resposta, não vamos alcançar bons resultados. Então, a hermenêutica, ela vai lidar com duas perguntas. Eu espero que você já esteja aí com a sua apostila, porque a primeira pergunta é: o que esse texto significa aqui? E quando eu falo aqui, eu estou falando do mundo que me cerca. Hoje, aqui no Brasil, eu estou aqui na Paraíba, em Campina Grande, tem gente aí que está em Natal, tem gente que está no Rio, Uberlândia, Ipatinga, não sei mais onde é que tem gente aí. Portugal, grande abraço, pastor Márcio. É o pastor Márcio que está aí? Então, pastor Márcio, um grande abraço. Então, aqui, no lugar que eu vivo, o que significa? O que esse texto diz para esse lugar? Não é? E, então, eu preciso fazer uma pergunta sobre como o texto dialoga com o lugar que eu vivo. Isso é muito importante. Em segundo lugar, eu tenho que perguntar para o texto o que esse texto significa nos dias de hoje. Hoje. Então, o aqui e o agora. Aqui é onde eu vivo. No tempo de hoje, esse texto significa o quê? Então, a hermenêutica lida com isso. A hermenêutica, ela trata de você transformar aquilo que foi dito na Bíblia em realidade para a sua vida hoje, para que você possa viver a verdade bíblica. Agora, a hermenêutica também nos permite saber o que na Bíblia não é para ser praticado. E talvez você se escandalize com essa frase, né? Ah, mas tem coisa que na Bíblia que não é para fazer? Tem sim, e eu preciso identificar. Eu vou te dar um exemplo que ele pode parecer bobo, mas é importante considerarmos, e se não fazemos boa hermenêutica, podemos cair em algum erro. Se você for comigo, abre comigo aí em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 13. E essa explicação aqui só tem aqui na academia, viu? 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 13. Diz assim, presta atenção nisso aqui. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Podemos ler o 15 também. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Eu te pergunto, como é que a gente pratica essa verdade aqui? Se temos que praticar tudo que a Bíblia diz, como é que a gente faz? A gente tem que ir na casa de Carpo, em Troade, buscar a capa de Paulo e pegar lá também livros e pergaminhos? Pense comigo sobre isso. Então, isso aqui é nitidamente um texto que nós precisamos ter a maturidade de saber que nada nele se aplica à nossa vida. Nada. Eu não tenho nada a ver com esse texto aqui. Isso aqui era um comando específico do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo estava para ir encontrar Paulo, e no caminho ele ia passar por Troade, e ele deveria parar na casa de Carpo, ele deveria pegar a capa de Paulo, pegar os livros e os pergaminhos. Esse texto não tem nenhuma aplicabilidade na sua e na minha vida. Um minuto para você descansar sobre isso e não ficar escandalizado. Agora, presta atenção. 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras.
Agora preste atenção aqui. Porque você não vai conhecer Alexandre. Você não vai encontrar Alexandre. Você não vai ser resistido por Alexandre. E você não tem que se guardar de Alexandre. Você não faz ideia de quem é Alexandre. Agora, ainda assim, então esse aspecto do texto eu ignoro. Não me importa quem é Alexandre. Talvez eu possa, por curiosidade e porque amo a palavra de Deus e eu mesmo gosto de cada detalhe, ir atrás de estudar esse Alexandre na história. Mas esse Alexandre, o fato dele, ele não aplica nada a mim. Mas isso não quer dizer que não tenha conselhos aqui nesse versículo 14 e 13 que sejam importantes para mim. Sobre saber que aqueles que agem mal com os servos do Senhor, o Senhor vai dar a paga a eles. Sobre ter cuidado com pessoas que fazem mal àqueles que pregam, porque podemos cair no exagero de que já que andamos em amor, não devemos nos privar de ninguém, mesmo daqueles que são maus, né? Temos que prestar atenção a pessoas que resistem fortemente à palavra e temos que ter cuidado com esse tipo de gente. Então, por mais que aqui ele esteja dando um conselho específico para Timóteo sobre Alexandre, Alexandre não se aplica a nós, mas os conselhos dados a Timóteo por causa de Alexandre são úteis para nós. Agora, o versículo 13 não nos interessa em nada. Versículo 14 e 15, partes. Então, a hermenêutica, ela nos permite fazer isso. Né? Ela nos permite entender no texto o que é útil para nós, o que é praticável por nós e o que não é, o que se aplicava somente lá no período específico em que ele foi escrito. Então, a gente precisa aprender isso. Não é? Você não tem que fazer uma mensagem sobre passar na casa de Carpo em Troade para buscar capas. Qualquer pregação baseada nisso não tem o menor sentido, ela é totalmente alegórica, ela é totalmente fantasiosa, porque esse texto não se aplica a isso. Agora, eu sempre gosto de falar alguns pensamentos que eles estão no inconsciente coletivo das pessoas, quando se trata de hermenêutica. Né? Algumas pessoas costumam falar essas frases, e eu acho que elas são perigosas, e eu queria bombardear isso na sua mente para que você não fale esses pensamentos, não deixe que esses pensamentos caiam sobre você. Sim, eu estou lembrando que eu repeti as perguntas já, melhor voltar e refazer as perguntas. Né? Então, a hermenêutica, ela vai fazer duas perguntas principais. O que esse texto significa aqui, o que esse texto significa hoje. Aqui se trata do lugar em que eu vivo, hoje se trata do tempo em que eu vivo. Alguns pensamentos que nós devemos combater. O primeiro deles é o simples eu leio e acredito. Se você fez o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, ou se você já leu o livro do irmão Reagan sempre aconselhava as pessoas a escreverem na contracapa das suas Bíblias. A Bíblia diz, eu acredito, está resolvida a questão. Frase essa que eu escrevia nas minhas Bíblias enquanto usava Bíblias de papel. E continuo concordando 100% com ela. Mas isso não se refere à interpretação bíblica. Isso se refere à posição, ao valor que você dá para a Escritura na sua vida. Então, na minha vida, a Escritura é a norma geral, é a regra de crença. Se a Bíblia diz, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, eu creio, é a verdade. Se você não tem convicção sobre a Bíblia ser a verdade, dê uma olhada na aula de ontem, que a gente fala um pouco sobre isso, mas ainda assim você pode pesquisar alguns materiais que a gente indicou lá. Então, agora, quando alguém diz, não, eu não faço hermenêutica, eu não interpreto, a Bíblia diz, eu leio e acredito, no sentido da não necessidade de hermenêutica, você comete um erro grande, porque, em primeiro lugar, se você lê, como já dissemos, se você lê, você está interpretando. E nem sempre você vai compreender facilmente o texto, não. E se você lê e não compreende facilmente o texto, você vai fatalmente crer em algo errado. Isso não é brincadeira, o justo vive pela fé. Mas se a fé dele está fundamentada em um princípio inexistente, a fé dele não vai se concretizar. Então isso é uma coisa muito séria. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de hermenêutica e não devemos dizer nunca, eu leio e acredito e ponto final. Outra frase que eu sempre combato é a Bíblia é muito simples, não precisa dessas coisas não, eu leio a Bíblia é muito simples. Bom, quem me diz assim, eu leio a Bíblia é muito simples, eu já sei que ele está mentindo, ele não lê a Bíblia, não é possível.
Não é simples, não é um livro fácil, não é um livro tranquilo de se ler, é um livro difícil, que depende de gente corajosa e que gosta. Claro que as ferramentas que a gente está te dando aqui na academia da interpretação vão facilitar muito a sua vida, mas a Bíblia é um livro que demanda esforço, demanda. Eu coloquei na sua apostila uma referência, depois vai ler essa referência aí, que é Apocalipse, capítulo 17, e versículos do 7 ao 12, só esse trechinho. Leia esse trecho e me diga se a Bíblia é muito simples. Não é. A Bíblia tem passagens realmente difíceis e complicadas e temos que ter um pouco de cuidado. Outra frase que eu tenho um pouco de problema quando dizem é: eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso disso porque eu tenho o Espírito Santo. Eu acho essa frase de uma arrogância sem tamanho, não é? Porque nós vivemos num mundo que temos milhares de irmãos, a Igreja de Cristo ela é gigantesca, né? Somos 1/3 da população da Terra, graças a Deus. Ainda assim, nós temos as mais variadas divergências doutrinárias dentro da cristandade no mundo. E aí eu te digo, os outros que a gente discorda, eles não têm o Espírito Santo? É claro que eles têm o Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem em si a habitação do Espírito Santo. Mas a habitação do Espírito Santo não tem sido suficiente para que os crentes não se metam em todo tipo de divergência doutrinária. Provavelmente porque os crentes estão ignorando em muito a orientação do Espírito Santo, sem dúvida. Mas, ainda assim, talvez você seja um desses crentes normais, como todos os outros, né, que aqui e ali precisa de algum apoio, de algumas regras, né, e que nem sempre vai ouvir perfeitamente todas as coisas que o Espírito Santo diz, né, e que talvez esteja numa idade espiritual não tão avançada e precisa realmente de algumas coisas para você se pegar para fundamentar a doutrina. Então você não vai mais dizer, a partir daqui da sua academia na interpretação bíblica, eu leio e acredito, ponto final. Você não vai me dizer, a Bíblia é muito simples, e você não vai dizer mais, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso disso. Porque eu tenho o Espírito Santo e eu preciso disso. Então, precisamos disso. Avançando um pouco mais, nós vamos entrar numa questão importante da interpretação, que é entender também a necessidade de hermenêutica. Por que se necessita de hermenêutica? Vê, quando nós lemos o texto bíblico, a gente vai chegar a texto, por exemplo, não minta para o seu irmão. Fale todo mundo a verdade. Qual é a interpretação disso? Não tem. É que não pode mentir, é que eu não devo mentir. Não é? Buscai as coisas lá do alto. Talvez aqui já tenha alguma necessidade de hermenêutica, o que exatamente são as coisas do alto, mas ele está falando sobre buscar as coisas do céu, né? Quando ele diz que Jesus Cristo ressuscitou, essa frase, Jesus Cristo ressuscitou, está claro, ele estava morto e reviveu. Então, existem textos na palavra de Deus que eles geram em nós uma interpretação espontânea. Você não precisa de grande esforço para compreendê-los. Isso, por exemplo, se você lê jornal, quando você vai ler livros que você gosta, da área que você gosta, você vai ler a sua rede social, ou vai ler o jornal, você naturalmente interpreta perfeitamente aqueles textos, porque você compreende tudo que está sendo dito ali. Né? Os textos vão se passando e você vai entendendo, você nem pensa que está interpretando, ou nem pensa em técnicas de hermenêutica, por mais que você esteja usando a interpretação, esteja interpretando o texto, porque aquilo se trata de coisas corriqueiras, coisas que são da sua vida, coisas que você já conhece previamente, já tem noção, elas falam do seu mundo, do lugar que você vive. Mas quando a Bíblia, por exemplo, começa a falar sobre filho da desobediência, filhos da ira, filho da consolação, isso quer dizer que a ira, a desobediência e a consolação geram pessoas, é isso? Aqueles que são chamados na Bíblia de filhos da desobediência, a desobediência o gerou? É isso que o texto quer dizer? É claro que não, porque desobediência é uma atitude, não é um ser que gera pessoas. Não é? E isso... Aí a gente já tem que saber que é um hebraísmo e que na cultura hebraica os judeus eles têm o hábito de chamar a pessoa de filho daquela qualidade que ele apresenta. Então, se a pessoa, o filho da consolação é porque aquela pessoa é uma pessoa consoladora, é um homem consolador. Então, porque ele consola as pessoas, os judeus o chamavam de filho da consolação. Isso é um hebraísmo.
E aí, esse tipo de recurso começa a faltar e começa a dificultar a minha interpretação. Não é? Quando a Bíblia diz cingindo os vossos lombos, isso já é uma coisa estranha. Então eu preciso ter a compreensão, quando o texto diz cingindo os vossos lombos, o que, que ele quer dizer com cingindo os vossos lombos? Né? Cingindo os lombos do vosso entendimento. E, pelo amor de Deus, o que, que essa palavra quer dizer? Né? E aí eu vou ter que entender que na época bíblica as pessoas não tinham calça nem bermuda, as pessoas andavam todas com vestidos longos. E quando elas queriam correr e andar mais rápido, eles levantavam a barra do seu vestido e prendiam no cinto na região da cintura. E isso se chama cingir o lombo, ou seja, prender a barra do vestido na cintura, para quê? Para correr mais. Então, quando a Bíblia diz cingindo os vossos lombos, a Bíblia está dizendo sobre se preparar para ser mais ágil, ficar mais atento, estar pronto para correr. Né? Então, se a gente, ao ler a expressão cingindo os vossos lombos, e tem muitas outras, né? Tem muitas outras coisas que podem passar desapercebidos. Às vezes, termos que mudou, né? Que na Bíblia, se na época a Bíblia significava uma coisa e hoje significa outra, e aí se a gente simplesmente porque vê o termo que talvez a gente conheça, mas na nossa época não significa a mesma coisa que significava na Bíblia, podemos cometer erros aí. Então, essas questões, nós chamamos a elas de bloqueios à interpretação. Então, quando o texto tem bloqueios à interpretação, como é que fica? Como é que eu faço para interpretar? Se eu interpretar como eu acho, como eu sinto, como eu gostaria que fosse, eu fatalmente vou cometer erros, não é? Eu trago sempre, quando eu falo sobre interpretação espontânea e bloqueio, e está aí na sua apostila, eu falo sempre sobre dois textos, que é Efésios 4, 28 e Provérbios 22, 28. Olha só, Efésios 4, 28. Você achou aí? Efésios 4, 28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Seja sincero, o que você entende desse texto? É óbvio, a interpretação desse texto é óbvia. Né? Vai trabalhar, vagabundo. Né? Pare de roubar, pare de ser safado, vá trabalhar, produza o seu sustento e tenha também como ajudar as pessoas. Então, quando a gente lê Efésios 4, 28, a gente tem uma interpretação espontânea. Eu poderia me aprofundar aqui, ver cada palavra no grego e estudar toda a composição, como é que eram os bandidos, como é que eles faziam na época, mas qual eram os tipos de trabalhos disponíveis. Pode, e tudo isso obviamente enriqueceria muito a minha interpretação e a minha compreensão do que o apóstolo Paulo está falando, mas ainda assim o texto ele é muito claro. Aquele que furtava, não furte mais, ou seja, pare de roubar e trabalhe. Então, eu tenho a referência, Efésios 4:8, o texto, e a conclusão, ou o entendimento é, não devemos roubar, mas devemos trabalhar. Agora, se eu for ler Provérbios 22, 28, olha só, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Irmãos, eu vou ser sincero para você, eu já preguei com esse texto aqui sobre respeitar as tradições dos ministros que vieram antes de nós. Eu vou ler novamente. Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Já fiz pregação usando esse texto, dizendo, irmãos, precisamos guardar aquilo que nos foi confiado, honrar a fé dos antigos, dos nossos guias, honre a fé de Kenneth Reagan, honre a fé do apóstolo Paulo, né? Não remova os marcos antigos. Mas você acredita que esse texto está falando de roubo também? Né? Esse texto está falando a mesma coisa que Efésios 4. Só que de uma forma não direta, ou de uma forma não óbvia para a nossa interpretação. Existe um bloqueio para a nossa interpretação. Se você tem uma Bíblia NTLH, ou Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou NVI, ela já vem mais mastigada. Mas esse texto aqui, ele se trata de roubar propriedade, porque as propriedades na época do que o escritor escreveu isso, elas não tinham muro, elas não tinham grade, não tinham cerca, elas eram delimitadas por pedaços, tocos de madeira, chamados aqui, na versão traduzida, por marcos, não remova os marcos. Então, quando alguém morria, o antigo proprietário da propriedade ao lado morria, os jovens, eles tinham o hábito de ir lá e mover os marcos, ou seja, roubar pedaços da propriedade
dos seus vizinhos, né? Remover aí os marcos, então é roubar propriedade. Então nós temos dois textos falando exatamente a mesma coisa, um de forma que gera em nós uma interpretação espontânea, outro que tem bloqueios para a interpretação. Quanto mais bloqueios no texto, quanto mais bloqueios houverem no texto, maior é a necessidade de hermenêutica, né? Então, eu posso ter, ao ler o texto, uma interpretação espontânea, ou pode ser que existam bloqueios à minha interpretação. Quanto mais bloqueios houverem no texto, maior é a necessidade de ferramentas da hermenêutica. Que tipo de bloqueios nós estamos falando? Basicamente, os bloqueios que nós temos com relação às escrituras, eles são por causa do distanciamento. Nós estamos distantes em alguns aspectos do texto bíblico, e essa distância, ela nos causa muitos problemas. Então, por estar tão distante, por não ser algo da nossa vivência, obviamente o texto vai falar de coisas que nós não conhecemos. Isso é muito simples de entender, né? No último sábado, eu estava ensinando na cidade de Guaratinguetá, e eu estava voltando aqui para Campina Grande, eu estava indo para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e eu estava no carro com dois irmãos lá de Guaratinguetá. Um deles, um rapaz que acompanha meu ministério já há bastante tempo e gosta muito, e gosta muito de estudar, e gosta muito de hermenêutica. Outro, um cristão normal, né, que não estuda a palavra de Deus, busca, mas não tão nerd assim, né, vamos colocar nesses termos. E aí a gente conversando, e começamos a falar de termos técnicos da teologia, de teísmo aberto, de esse teólogo, aquele teólogo. E eu reparei que o outro irmão estava boiando na conversa. Por quê? Porque aquela nossa conversa tinha muitos bloqueios, porque nós falamos de assuntos que ele não conhecia, de pessoas que ele não conhecia. Por exemplo, se você estiver do lado de duas pessoas que falam em algum idioma que você não fala, elas vão conversar e você não vai compreender nada. Existe um bloqueio à sua compreensão daquela conversa, que é a língua. Então nós temos, esse distanciamento da língua falada, no caso das pessoas, ou de assuntos que alguém não conhece, são bloqueios à interpretação. Na palavra de Deus, nós temos basicamente 4 tipos de distanciamento que nos separam da interpretação espontânea, muitas vezes. O primeiro dele, mais óbvio, é o linguístico, né? A Bíblia, ela foi escrita, o Velho Testamento, majoritariamente em hebraico, mas tem alguns trechos em alguns poucos livros em aramaico, se não me engano, Ezequiel, Daniel e Esdras. Tem alguns pedaços, alguns trechos escritos em aramaico, que era a língua falada na Babilônia. Então, essas são as línguas do Velho Testamento. E o Novo Testamento, ele é escrito na sua totalidade em grego. Por mais que a maioria dos autores fossem judeus, eles escreveram em grego, que era a língua falada da época, era a língua mais comum. De fato, a Bíblia que as pessoas usavam na época do Novo Testamento era uma tradução grega antiga, chamada de Septuaginta. Então, eles liam a Bíblia grega e eles falavam grego comumente. E quando se fazia um documento que era para ser espalhado pelas pessoas, esses documentos eram majoritariamente em grego. Veja que a língua oficial do Império Romano era o latim, mas ainda assim o grego era mais popular do que o próprio latim dentro do Império Romano. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. Essas línguas são muito distantes da nossa língua portuguesa, né? Apesar do grego ser uma língua ocidental, é muito distante. Normalmente, quando nós falamos que alguma coisa é de difícil compreensão, nós dizemos que a pessoa está falando grego para nós, e essa é a língua do Novo Testamento. Então, existem estruturas diferentes, palavras muito diferentes, existe inclusive um idioma diferente. O idioma grego é diferente do idioma do português, idioma latino, não é? Então, existe uma grande separação. Apesar de, na nossa língua portuguesa, haver uma grande influência do grego, você aprendeu lá na escola, né, lá no antigo segundo grau, agora, como é que chama agora? Ensino médio, né? Agora chama ensino médio. Faz tempo que eu fiz, gente. Então, no ensino médio, você aprende, eu acho que é no ensino médio, eu nem sei também se é no ensino médio, que existem radicais gregos, existem prefixos e sufixos gregos na nossa língua, existe muita palavra que veio do grego, mas ainda assim
é uma língua muito distante para nós. Então, essa separação, eu sei que você lê a sua Bíblia traduzida, você lê a sua Bíblia em português, mas isso já é um trabalho de tradução, não é o texto original. Né? Já é um trabalho de tradução que você tem que ler, porque você não consegue chegar no texto original. Então, existe uma distância grande. E do hebraico ainda mais, né? Que nem é uma língua ocidental. E aí ela é bem mais distante de nós. O aramaico é muito próximo do hebraico, assim como o português e o espanhol estão próximos. O aramaico está próximo do hebraico. Tem muitas palavras semelhantes, palavras bem parecidas. Então, são as línguas do Velho Testamento. Então, existe aí um abismo, não é nem um distanciamento, mas um abismo linguístico entre a língua que falamos hoje. E outra coisa importante, o grego, o hebraico e o aramaico da Bíblia nem são os mesmos dos falados hoje, porque a língua é viva e ela vai se transformando, vai mudando, né? O português que se falava no início do século não é o mesmo português que se fala hoje. Se você pegar um livro de um autor antigo e for uma edição antiga, você vai identificar muitas palavras que você não reconhece. Não, por quê? Porque o português mudou. Da mesma forma, as línguas gregas e hebraicas, elas mudaram ao longo do tempo. Então, o idioma grego e hebraico não é da Bíblia, não são os idiomas gregos e hebraicos falados hoje em Israel e na Grécia. Mais uma dificuldade aí para a interpretação. Não é? Outro distanciamento, e esse também é muito importante, é o distanciamento histórico. Né? A Bíblia ela foi escrita durante um período de 1.500 anos. Eu vi um errinho na sua apostila aí, vou corrigir, não é 1.550 anos, mas 1.500 anos. Então, entre o primeiro escrito, que foi o livro de Jó, até o último escrito, que foi o livro de Apocalipse, nós temos 1.500 anos. Né? E muita coisa mudou nesses 1.500 anos. E de Apocalipse até hoje, nós temos 2.000 anos. Né? Mais tempo ainda. Se a gente pensar de hoje até o livro de Jó, nós temos 3.500 anos. O mundo mudou muito nesse período, né? Então, e se você parar para pensar que, às vezes, a Bíblia narra um período mais antigo do que a época em que ela foi escrita, né? Porque só o Velho Testamento narra 4.000 anos de história. Obviamente, Moisés escreve sobre um período muito mais antigo do que o que ele vivia. Então, você tem aí um distanciamento enorme. O mundo é completamente diferente. É um mundo onde não tem automóvel, é um mundo que não tem internet, é um mundo onde as casas são diferentes, a estrutura é diferente. Às vezes você lê na Bíblia que tem cimento, mas não tem nada a ver com o cimento que você compra material de construção hoje. Você lê sobre subir no telhado, você tem uma ideia, né? Quando nós lemos, por exemplo, que 4 homens subiram ao telhado da casa, abriram o telhado e baixaram o seu amigo aleijado, nós temos uma ideia de que coisa estranha, porque pensamos na casa de hoje, né? Fazer isso, levar um aleijado pelo telhado, seria uma loucura. Mas a gente desconhece como é que era a casa na época de Jesus, que na verdade o eirado ou o telhado era o lugar mais frequentado da casa. As pessoas ficavam no eirado e conviviam no eirado, e tinham estruturas lá que eram facilmente retiráveis, e aí se baixavam as pessoas. Então, por não compreender isso, por ter essa distância histórica, o texto pode gerar imagens equivocadas para nós. E isso se soma, né? Você não são coisas diferentes. Você tem o distanciamento linguístico, mais o distanciamento histórico. Depois disso, nós temos um distanciamento cultural, que é algo simples de ver. É só você imaginar agora como se veste, fala e se comporta um árabe. Né? Pensa aí como é que são os árabes, pensa aí como são os hábitos. Eles comem coisas diferentes, eles se relacionam de forma diferente, eles são, se você vê alguém do Oriente Médio se relacionando, você tem certeza que eles estão brigando, eles estão sendo agressivos uns com os outros, mas não, é só a cultura, eles são diferentes, eles falam diferente, eles são mais duros, é cultural, né? Então, diferente de nós, né? Parece, eu não sei se é verdade, eu não sei se ainda perdura isso, mas me parece que no Oriente Médio existe o hábito de se arrotar à mesa para dizer que a comida foi boa, o que aqui no Brasil é uma tremenda falta de educação. Né? Então isso é uma diferença cultural. No mundo do Oriente Médio é normal a poligamia, aqui não é tão normal assim, apesar de ter gente tentando transformar isso normal. Então existe uma diferença de cultura, de hábitos culturais. Além disso, e novamente se soma, né, você tem que somar língua, tempo, cultura.
E você tem ainda um distanciamento filosófico entre o texto bíblico. E o que é o distanciamento filosófico? Aquilo que a gente entende ética e moralmente. A nossa ética e a nossa moral, elas são muito influenciadas pela filosofia da nossa época. É uma ilusão acharmos que nós não somos influenciados pelos filósofos do nosso tempo, porque talvez a gente não seja um grande leitor de filosofia do nosso tempo, mas o jornalista que a gente vê a notícia lê, o autor da novela que a gente assiste lê, claro que a gente não assiste novela, mas assiste filme, assiste série, vê Netflix. Então, o autor lá do Netflix, ele está influenciado pela filosofia dessa época. E esses conceitos vão entrando em nós, né? Nos nossos professores, na escola, na faculdade e nos cursos que fazemos. Então, a filosofia do nosso tempo, ela nos pega, por exemplo, nós vivemos numa época onde a palavra escravidão é um palavrão, uma palavra horrorosa. Mas no tempo bíblico a palavra escravidão era comum, escravos eram normais. E aí você vai ver textos onde a escravidão não é vista de forma tão negativa, né? Onde é dito para aquele que é escravo que ele não deve ser um mau escravo, ele deve obedecer ao seu senhor como se fosse a Deus. Veja que coisa absurda para os nossos dias, né? Por que isso? Por causa da filosofia diferente. A Bíblia tem um texto que as mulheres não gostam, né? A mulher deve estar calada na igreja. Isso para uma época onde a mulher está sendo empoderada não faz sentido. Ninguém consegue aceitar isso e a mulher está lendo o texto, ela lê essa frase, ela liga para o pastor na hora. Pastor, o que esse texto está falando aqui, pelo amor de Deus? Porque eu não posso acreditar que a mulher tem que ficar calada na igreja. Será que é disso que o apóstolo Paulo está falando realmente, de fato? Então, só para acalmar você, mulher, quando Paulo fala para a mulher estar calada na igreja, nos dias de hoje é a mesma coisa que fala assim, olha, controle sua criança. Claro que a mulher lá não era criança, mas ela era tão sem preparo social quanto uma criança é hoje. Paulo está falando da organização do culto, né? Mais para frente a gente vai falar sobre contextualizar as coisas. Então, precisamos entender. Eventualmente, e não é a maioria, pegaremos os textos da Bíblia e teremos uma interpretação espontânea. Quando isso não acontecer é porque existem bloqueios no texto. Que tipos de bloqueios nós temos? Nós temos bloqueios linguísticos, por causa da distância da língua, nós temos bloqueios históricos, nós temos bloqueios culturais e nós temos bloqueios filosóficos. Como é que a gente pula ou a gente tira da frente esses bloqueios? Através do próximo ponto de hoje, e hoje a aula está indo longe, né? Espero que você esteja animado aí, com disposição. O próximo ponto é a exegese. Temos que entender o que é exegese e aprender a fazer exegese, que é muito do tópico de amanhã, como fazer ou começar a fazer exegese. Então, o que é a exegese? A exegese é o estudo, coloquei na sua apostila, estou lendo aí da sua apostila, é o estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original e o significado pretendido. Essa frase aqui de Gordon Fee, esqueci de dar o crédito aí. Exegese é extrair o sentido original, esse é o significado da palavra, é extrair o sentido original. E ela é uma ferramenta para a hermenêutica, né? Então, fazer exegese é aprender a pular esses obstáculos e entender o que o texto significava originalmente para o seu autor original e para o seu leitor original. Eu tenho que pensar o seguinte: quando Paulo, inspirado por Deus, escreveu Efésios, ele estava pensando em escrever para o povo de Éfeso. Então, eu preciso entender a mente de Paulo ao escrever para o povo de Éfeso, para então fazer a compreensão para a minha vida, né? Então, as perguntas-chave da exegese, elas são diferentes das perguntas-chave da hermenêutica. As perguntas-chave da exegese são: o que significava isso lá, naquele lugar que o texto foi escrito, naquela época? Então, em Éfeso, em Corinto, na Babilônia, na Medopérsia, o que esse texto significava lá? E o que significava isso então, naquele momento? Então, lá em Éfeso, no primeiro século, o que significava isso que Paulo está dizendo? Isso é a pergunta que a exegese faz. A exegese não trata conosco, a exegese trata com o autor original e com o leitor original. E eu sempre brinco nas minhas aulas, né, que muitas vezes a gente vai
vai ler o texto e numa mensagem a gente faz a seguinte pergunta: o que esse texto significa para mim? E aí eu te digo, o que o texto significa para você não tem a menor importância. Né? Pouco importa, porque não foi você que escreveu, você não é o autor do texto, você não tem autoridade para dizer o que o texto significa. E fica tranquilo, Marcos Honório Júnior também não. Né? Eu não tenho essa autoridade. O nosso dever como intérpretes da Bíblia é descobrir, e calma, e não é desesperador, descobrir o que o autor, o que a mente que gerou o texto originalmente, é claro que Deus é a mente superior de tudo, né? Mas o que tinha na mente do apóstolo Paulo, o que tinha na mente de Tiago, de Pedro, de João, de Moisés, ao escrever esse texto. Então, quando a gente consegue descobrir isso, a gente faz emergir do texto o sentido original. A gente vai tirar ou vai entender o contexto literário, né? A língua, a história, a cultura e a filosofia da época, e isso vai trazer um significado. Eu coloquei na sua apostila um gráfico interessante, mostrando a ordem das coisas. E aí você tem exegese e hermenêutica. A exegese, ela trata do quando e do onde, e a hermenêutica vai tratar do agora, aqui. Então, quando Paulo falou em Éfeso, então, no primeiro século, em Éfeso, significava isso. Mas aqui, em Campina Grande, onde eu estou, em 2018, o entendimento é esse. É claro que trazer isso não é fazer o que eu quiser hoje, né? É fazer emergir o original para que eu possa entender aqui. Então a exegese, ela emerge o sentido original e a hermenêutica compreende o significado atual. O grande desafio. Então, peraí, deixa eu repetir para eu não ser muito rápido. Estou tentando me controlar. As perguntas chaves da exegese. O que significava isso lá? O que significava isso então? O lá e quando, exegese, aqui, agora, hermenêutica. Ok? Significado original, significado atual. A grande dificuldade é se eu tenho que ir até a mente ou a ideia do autor, eu tenho que compreender que a Bíblia é um livro inigualável, porque a Bíblia ela é divino-humana. Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, como nós falamos ontem, mas Deus não possuiu, dominou a mente ou controlou a mão dos escritores da Bíblia. Deus inspirou esses homens e eles falaram. É tão interessante que a linguagem, o palavreado e todas as características dos autores aparecem no texto, tanto quanto no texto aparece o caráter de Deus. Então você tem, por exemplo, palavras típicas de Pedro, palavras típicas de Paulo, palavras típicas de cada um dos autores. Um exemplo claro disso, por exemplo, são os evangelhos sinóticos, onde você tem exatamente o mesmo texto, contando exatamente a mesma história, mas o texto não é igual. O sabor dos livros não é igual. Por quê? Porque nós temos aí o elemento Mateus, Marcos e Lucas. Né? A pessoalidade de Mateus, Marcos e Lucas estão expressas nos seus evangelhos, tanto quanto o caráter de Deus e a palavra de Deus está expressa em Mateus, Marcos e Lucas. Então, fazer isso é interessante. E isso, obviamente, gera algumas questões, porque Deus ele é perfeito, né? Mas o homem é imperfeito. Deus, na sua perfeição, tem o anseio de comunicar, e a mensagem de Deus ela é ilimitada. Mas o homem tem uma linguagem limitada, com uma quantidade de palavras limitadas. Então, a imensa palavra de Deus, a imensa revelação de Deus, o Logos eterno, ele tem que, de alguma forma, se submeter à limitação humana para que a gente conheça o eterno. E veja, isso só pode revelar o amor de Deus, né? Só pode revelar a grandeza de Deus, de tamanho amor, onde ele. Paulo diz que ele é a profundidade do conhecimento e da sabedoria, então ele se reduz à compreensão humana, à linguagem humana e à limitação e à imperfeição do homem para se revelar a esse próprio homem. Então, aí isso nos traz alguns limites, né? A revelação ela tem alguns limites, que são
Por exemplo, em primeiro lugar, o entendimento de que os textos originais escritos pelos apóstolos, aquele primeiro lá que o apóstolo provavelmente ditou e o escriba escreveu, aquele lá, ele é inspirado. As cópias que se seguiram e as traduções não são inspiradas e podem eventualmente conter erros. Não é? As línguas escritas, o hebraico, o aramaico, o grego e também o português, não são divinas, são línguas limitadas, são línguas humanas, né? E, obviamente, elas têm limitações. E também nós temos a limitação do tempo. Veja, Deus é eterno, mas a revelação de Deus foi registrada em 1500 anos. Você pode pensar que é muito tempo, mas para o eterno isso não é nada, né? Para Deus isso é um dia e meio. Então, Deus tem que encaixar todo o seu ser num tempo de revelação de 1500 anos e que já está, como a gente já falou há um pouco, a gente está há 2000 anos disso. Então, isso são limites que a exegese vai nos ajudar a saltar. Amém, pessoal? De novo, falei amém de novo. A gente vai continuar, vai conseguir não fazer isso até o final. Então, vamos lá, uma breve revisão. Hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Ela é arte porque ela carrega a subjetividade do intérprete. Ela é ciência porque ela se submete a regras e normas. As perguntas chaves da hermenêutica. O que esse texto significa aqui onde eu estou e o que este texto significa hoje no tempo que eu vivo. Pensamentos que devemos abandonar. Eu leio e acredito, a Bíblia é muito simples, eu tenho o Espírito Santo. Alguns textos, infelizmente, eles não são a maioria, eles geram em nós uma interpretação espontânea. Outros textos vão trazer bloqueios à interpretação e precisamos aprender a pular esses bloqueios. Esses bloqueios, via de regra, estão baseados no distanciamento dos leitores atuais. Esses distanciamentos eles são linguísticos, históricos, culturais e filosóficos. E para isso nós precisamos da exegese, que é a ferramenta da hermenêutica para fazer emergir o sentido original. Como é que ela faz isso? Fazendo também duas perguntas chaves. O que isso significava lá aonde o autor estava e o que significava naquela época que o autor estava. Então, o autor, ele é a autoridade sobre o texto e não o leitor. A Bíblia, ela é maravilhosa em muitos aspectos, e dentre eles porque ela é divino-humana, e toda a grandeza e soberania de Deus foi entregue a homens imperfeitos e limitados. Dito isso, a gente vai terminar a aula de hoje falando dos 6 passos da hermenêutica. A gente já tratou muita coisa aqui dentro disso, mas a partir de amanhã a gente começa a sistematizar esses 6 passos para que você possa interpretar corretamente as escrituras. A primeira deles é sempre fazer a análise histórico-cultural textual. O que é isso? Eu preciso entender que lugar o texto está, né? Do que época, em que lugar, como é que era a história, como é que era a cultura e o que é que eu estou estudando, que texto é esse? Como é que eu separo isso? Como é que eu olho para esse texto? Depois disso, nós fazemos a análise léxico-gramatical. O que é análise léxico-gramatical? Vamos estudar cada palavra do texto e como elas se relacionam entre elas. Então, primeira, análise histórico-cultural. Vamos entender a época, a cultura e achar o texto para estudar. Depois, vamos fazer a análise léxico-gramatical. Vamos estudar a palavra nos seus originais, sempre nos originais, nunca no português. Vamos mostrar mais para frente por quê. E como as palavras se relacionam entre elas. Depois disso, nós temos que fazer a chamada análise teológica. Como é que esse texto encaixa na teologia do livro e na teologia da Bíblia toda? Não podemos fugir disso, né? Temos que pensar 3 círculos concêntricos. O texto que eu estou estudando, o livro que ele está inserido,
a revelação bíblica total. Temos sempre que pensar nessas coisas. Depois disso, fazemos uma análise literária, né, que é a percepção daquilo que falamos ontem. O tipo de texto é uma poesia, é uma profecia, é uma carta. Ao fazer isso, existem regras diferentes e alguns tipos de perguntas diferentes que se fazem no texto. Depois devemos comparar, e a comparação aqui tem duas, que é pegar esse mesmo texto e comparar com outros textos da palavra de Deus. Temos sempre que fazer isso. E também comparar com outros intérpretes. O hábito de estudar e ver outras pessoas falando nos ajuda tremendamente e também nos enche de humildade. Amém, irmãos? E por último, vamos sempre buscar a aplicação. Toda hermenêutica, toda interpretação, toda exegese deve visar a transformação da nossa vida para que sejamos cada vez mais discípulos de Cristo mais excelentes. Então, não se estuda apenas para saber coisas. Se estuda para saber coisas que nos transformarão. Se esse conhecimento não transforma nosso pensar, nosso agir, nosso falar, esse conhecimento não serve de nada e não buscamos isso. Eu sou um pregador do evangelho, né? Eu me meti nesse negócio de hermenêutica porque eu vi a minha dificuldade e a dificuldade das pessoas, e eu quero que as pessoas pratiquem a palavra. Então, vivam o evangelho. E eu quero também viver o evangelho. Então, temos que buscar sempre a aplicação do texto, tornar o texto aplicável à nossa vida.